Boa noite a todos, uma excelente semana a todos. É com um prazer muito grande, mais uma vez que estamos aqui no Espaço Novo Tempo, começando mais uma semana, estando aqui no programa Start, que é o melhor jeito de começar a semana. Estamos começando mais um Start, mas estamos terminando uma série aí. Ontem já tivemos um aqui da Old School, né? O Leonídio, grande história da Igreja Adventista, importante nós sabemos a nossa origem. Às vezes, né, pessoas perguntam de onde surgiu a Igreja Adventista. Trouxe uma palavra maravilhosa, como ele disse, tudo aquilo que Deus faz é espetacular. É um espetáculo para nós, para os seres humanos, somos espetáculos para o universo. Hoje, com muito carinho, eu quero convidar já a Enaide para vir aqui. A Enaide, que carinhosamente conhecida como Iba, né? Iba. A grande Iba, né? Ela falou, Celso, né? Iba, vou explicar o que é Iba. Todo mundo sabe o que é Iba? Quem sabe aqui? Iba é que quando eu estava vindo... Vamos subir aqui, Enaide. Quando eu estava vindo para a Igreja Adventista, vocês sabem como que é, né? A gente que é o ex-pentecostal, cheio de preconceitos com a igreja, né, Enaide? A Enaide que já era minha cliente lá, há muitos anos atrás, aí uns 27 anos, né, Enaide? E teve a oportunidade de dar estudo para os meus filhos. Então, carinhosamente, para minha esposa, através dos estudos que a Enaide deu para minha família, que eles decidiram. Só que eu fiquei para trás, né? Eu fiquei estudando mais um pouco, né, Enaide? A Enaide levava lá, olha, aquele que diz que ama e não guarda os mandamentos é mentiroso, né, Enaide? Era dura comigo, né? Um monte de coisas para contradizer, né? Às vezes ele vinha com algumas questões contraditórias, eu falava, vamos ver o que a Bíblia diz? Aí ele perdia todas. Não tem jeito, né? Não tem jeito de ganhar da Enaide. Graças a Deus que não tem jeito de ganhar da verdade, né? A verdade é o que prevalece. Aí, Iba era o seguinte, tudo na Igreja Adventista tinha uma sigla, né? IASD, UNASP, JA. Aí eu falava assim, mas então tá bom, deixa eu dar uma sigla para essa mulher aqui, né? Instrutora Bíblica Adventista. Então, a nossa Iba, nossa carinhosa, né? Iba, né? Isso aí foi uma invenção minha, né? Então, é uma sigla que precisa colocar agora na Igreja Adventista, né, Naide? E com muito carinho eu convidei ela para vir aqui fazer esse encerramento dessa primeira série do Desejado de Todas as Nações. Tema maravilhoso. Eu não sei quem tem acompanhado e quem realmente tem esse livro, e tudo gratuitamente hoje você consegue ter acesso a esse livro, audiolivro, audiobook, pela internet. Mas é algo muito maravilhoso quando a gente realmente começa a ler os escritos de Ellen White, a forma como ela realmente é uma luz menor que aponta para a luz maior, né, Enaide? Então, com você, hoje, a palavra aqui, e vamos escutar um pouquinho mais daquilo que Deus tem para falar sobre esse nosso Criador e maravilhoso Jesus, né? Que é a nossa inspiração, é a razão da nossa fé. Com você a palavra, que Deus abençoe você, Enaide. Amém. Obrigada pela apresentação. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. É uma oportunidade, é um privilégio estar aqui, né? Eu gostaria de pedir um favor para vocês aí atrás. Eu não sei quem é que está atrás. Eu acho que é o Marcos? Não, lá. Marcos Viciana, não é? É? Marcos, vem para cá. Eu gostaria que vocês aqui também viessem bem para cá, para frente. Vamos fazer um pequeno grupo aqui? Porque a gente se sente melhor, mais aconchegante. Bem para frente mesmo. Os primeiros bancos aqui, para fazer uma classe, né? O pessoal também. Quem é? Pessoal, vem à frente também, pessoal da internet. Vem aqui fazer igual o Luiz Gonçalves. Vem aqui, chega aqui perto de mim. Vem lá, vamos. Vamos então, né, nos esquentar o coração, aquecer o coração, não é? E eu fico feliz que vocês estejam aqui perto de mim, porque assim eu me sinto mais abraçada pela igreja. Como o Juninho falou, o tema é um tema ímpar. Falar do espírito de profecia é ímpar. É algo que nos traz assim muita informação espiritual, de crescimento espiritual, porque o espírito de profecia é a luz menor, mas que nos guia para a luz maior, e ele amplia tem textos bíblicos que são ampliados
pela escritora Ellen White, de maneira que fica mais... Oi, Sabrina, minha sobrinha. Fica mais assim clara a intenção de Deus para nós através da mensagem. O escrito de Ellen White nos traz uma impressão maior, né, a respeito da mensagem. Parece que introjecta dentro de nós o Espírito Santo e nos dá assim, entendimento da mensagem, e a gente cresce na graça, no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é verdade? É verdade. Havia um homem da tribo de Levi, que era sacerdote, na época, no período ali do poder romano, por volta do ano 4, 5, antes até, ele chamava-se Zacarias. E a esposa dele chamava-se Isabel. E aconteceu uma coisa interessante para Zacarias. Quando ele foi ministrar, que era o turno dele no santuário, o santuário era 12 turnos, né? Tinha os sacerdotes em 12 turnos que iam oficiar. Quando chegou a vez dele oficiar, ele teve uma visão. Um anjo aparece para ele e diz para ele, que era Gabriel, o anjo Gabriel, que ele teria um filho. Ele ficou espantado, como ele idoso, Isabel também, e Isabel estéril. Não é? Isabel era estéril. Como? Como ter filho? Como é isso? E então o anjo também aparece para a própria esposa e diz que ela teria um filho. Isabel, você vai ter um filho. E ela disse que esse filho era um filho especial. Deu até a alimentação dele, né? Ele comeria mel e o que mais? Banana. Alguém disse banana. Mel e banana. Quem falou? Ah, você. É porque ele gosta de banana. Então, disse que esse filho seria um filho especial, separado por Deus. E qual era então, qual era a função desse filho? Abram todos a palavra de Deus, no livro do profeta Lucas, no capítulo 1, versos 17. Qual seria o propósito do nascimento desse menino? Porque até o nome eles deram o anjo deu para ela, chama-se João. João o Baptista. João Batista não é nome. João é nome. Batista é a função de João. Baptista vem do grego, que significa submergir. Batizar nas águas. Aquele que batiza nas águas, submerge nas águas. Batismo é submergir nas águas. Então, a função de João, o nome dele era João, mas ele tinha uma função de ser o quê? Um batizador. Aquele que iria batizar as pessoas. Então, 740 anos mais ou menos lá atrás, um profeta profetizou sobre ele. Mas vamos primeiro ver qual era o propósito do nascimento dele em Lucas. Lucas 1, 17, diz assim. Lucas 1, 17. Diz o seguinte, a respeito de João. 1,17 diz assim: e irá adiante do Senhor, no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então, o objetivo do nascimento de João era fazer isto. Ir adiante do Senhor. Adiante de quem? Ser o primeiro a pregar na frente de quem? De Jesus. E ele também tinha que fazer o quê? Através, o que tinha nele era o poder de Elias. Quem foi Elias? Profeta lá de trás, não é? O profeta que chamava o pecado pelo nome. Elias, o valente Elias. Elias entra
no palácio de Acabe, e Acabe olha para ele e diz assim: és tu, ó perturbador de Israel. Não sou eu que estou perturbando Israel, não sou eu que estou perturbando Israel, mas tu, porque deixaste os mandamentos de Deus e seguiste a Baalins. Elias chamava o pecado pelo seu verdadeiro nome. João também, ele veio no poder de Elias, com o mesmo poder. E ele entrou, e João entrava no palácio de Herodes e dizia assim: tu estás em adultério, porque estás casado com uma mulher que não é tua mulher. Herodias era filha de Herodes Felipe, meio-irmão de Herodes. E ela se divorciou de Herodes Felipe para ficar com Herodes o Grande, porque Herodes o Grande era maior, era mais poderoso. Ela queria poder. Por favor, dá aqui minha carteirinha, que eu quero pegar meu lencinho. O lencinho. Essa aqui. Então, vejam. O mesmo espírito de Elias, de coragem, de denunciar o pecado, era o mesmo espírito de João. Tu não tens direito de estar com esta mulher, estás em adultério. Elias teve uma Jezabel na sua retaguarda, com ódio dele, porque ele acusava, ele chamava, ele abria os olhos e falava: você é uma sacerdotisa de Baal. Acabe não deveria, como filho de, né, um hebreu, filho de Deus, não deveria ter casado com uma mulher dessa. Herodes também, você não deveria ter casado com essa mulher chamada Herodias. João também falava a mesma linguagem. Entendeu? Pecado, denunciar o pecado, era a linguagem de João. E diz mais assim, olha. E também ele veio no poder de Elias para converter o coração dos pais aos... Como é que faria isso? Os filhos é que iria dar exemplo para esses pais, não era assim? Filhos se converteriam e converteria pais. Era o contrário, em vez dos pais converter os filhos, eram os filhos que converteriam. Chegaria um tempo que seriam os filhos que fariam isso. Porque os pais deixariam de serem convertidos e os filhos converteriam. E tem mais, converter também os desobedientes à prudência dos justos. Você que é desobediente, saiba que há justiça. Para você ser justo, você precisa ser justificado. E para você ser justificado, você tem que procurar quem faz isto. Quem é que faz a justiça? Quem é que justifica? Quem era? Jesus. Então você tem que procurar Jesus. Entenderam isso? O paralelismo aí? Aí vem também Malaquias. Fala a mesma coisa. Malaquias 4:5. Diz a mesma coisa sobre João. Malaquias 4:5 diz assim, o último livro do Antigo Testamento. Malaquias 4:5 diz assim. Olha só. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, vice-versa também, para que eu venha e fira a terra, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Eis que vos enviei. No tempo de João, os judeus esperavam, o povo judeu esperava quem? Que viesse quem? Elias primeiro. Elias. Eles aguardavam Elias, além do Messias, mas eles esperavam um Elias. E eles esperavam que Elias viria do céu de que forma? Elias morreu. Elias foi para o céu vivo. Eles esperavam que no tempo deles Elias desceria dos céus. Vocês entenderam isto? Eles aguardavam isso. Vai vir, a profecia diz lá, 600 anos antes, mais ou menos, Malaquias, dizendo isso, que Elias iria vir. E a pregação de Elias é que iria convertê-los. A ideia que eles tinham. Percebe? Aí aparece quem? João Batista. E eles começaram a interrogar. Quem és tu? És profeta? Não. Você é Elias? Não.
Você é o Messias? Também não. Então, quem é esse? Aí entra o profeta Isaías, 740 anos antes. Isaías 40, versos 3. Olha lá. Isaías 43. Quem seria João? Qual era o propósito de João? Isaías, capítulo 40, versos 3. Qual seria o propósito do nascimento de João? O propósito do nascimento de João seria isso que está em Isaías, capítulo 40, versículo 3, diz assim: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai no ermo a vereda a nosso. Então, João seria quem naquele período ali da Palestina, aquele cenário ali, daquele tempo? Uma voz que clamava no deserto. Por quê? Porque João passou muito tempo no deserto. E as pessoas iam lá para o deserto para serem batizadas por João. Pode-se dizer também, uma voz que clamava a corações desertos, corações vazios, e que, compreendendo, se encheriam do Espírito Santo e se converteriam. Por isso João vinha e dizia assim: arrependei-vos, arrependei-vos, raça de víboras. Olha, ele tinha uma linguagem forte, raça de víboras. Quem é que convenceu vocês disto, de que vocês estão certos, corretos, do vosso mau procedimento? Então João já chamava a atenção para o que eles estavam fazendo, esperando o Messias, achando que iam ser salvos, mas andando nos seus próprios caminhos, do seu próprio jeito, da sua própria maneira. Olha que coisa, não? Achando, muitos por aí estão assim também, olha. São crentes cristãos, não estou dizendo de igreja nenhuma, muitos cristãos por aí dizem que estão aguardando a salvação, esperam Jesus como Salvador, mas andam da maneira que eles querem, transgredindo e dizendo que são filhos de Deus e que serão salvos, porque uma vez salvo, salvo para sempre. Não é a doutrina que eles pregam por aí? Uma vez salvo, salvo para sempre? Não é assim? Batizou, está salvo. Então, continua fazendo o que quer. É assim? Não é assim. Não é assim. Então, o espírito de Elias era o mesmo espírito que estava em João. Em João era... A pregação de João, qual era... Vamos um pouco mais para a pregação de João. Vamos voltar para Lucas, capítulo 3, versos 3 e 4. Qual era a pregação de João? Lucas 3, versos 3 e 4. Pregação de João, qual era? Versos 3 e 4 dizia assim: ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento do quê? De pecados. Pecados é o quê? Da lei. Então, eles estavam todos esperando o Messias, mas transgredindo a lei. Hoje, uma multidão está esperando Jesus, mas transgredindo a lei. É a mesma história. Só mudou o cenário. Só ficou um pouquinho mais bonito o cenário. João pregava lá num deserto, hoje a gente está aqui, ó, bancos confortáveis, não? Não é assim? Hoje as igrejas são confortáveis, ó, até ar-condicionado tem hoje. Nossa, no meu tempo não tinha nada disso. Mal um ventiladorzinho, olhe lá. O arrependimento para a remissão dos pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Isaías 43 diz assim: voz que clama no deserto. Lucas repete a profecia de Isaías sobre a pessoa de João Batista. Perceberam isso? Perceberam isso? Olha,
Vós que clamam de Deus, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Então João veio para fazer uma pregação, para preparar o coração das pessoas e batizá-los, para que quando o Messias, Jesus, se manifestasse no cenário do mundo, eles reconhecessem quem era o Messias e o aceitassem como Salvador pessoal. O caminho, no tempo de Jesus, quem seguia Jesus era chamado os do caminho. Não era chamado de cristãos. Era chamado aqueles do caminho. E Antioquia, da Psídia, foi quando pela primeira vez chamaram os discípulos de quê? De cristãos. Mas antes era chamado aqueles do caminho. Aqueles que seguem o caminho. Porque Jesus disse, eu sou o quê? E o resto? Pronto. Vocês entenderam isso? Vocês estão percebendo. Eu sou o caminho. João veio para mostrar quem era o caminho. O caminho não era uma estrada. O caminho não era uma avenida. O caminho era quem? Jesus. Jesus. O Salvador. João veio para isto. Para preparar quem era o Salvador do mundo. Para que quando ele se manifestasse após... E é tanto que no batismo de Jesus, João estava batizando lá no Jordão. E Jesus veio no tempo certo, né? Ano 27. Ano 27. Do calendário juliano, né? Anos 27, com 30 anos. Jesus veio. Cerca de 30 anos, diz Lucas. Um judeu não fala, não usa metade de data. Usa já completo. Cerca de 30 anos tinha Jesus, quando foi batizado por João. E quando João viu ele, o que João disse? Eis aí o quê? O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Por que João falou o Cordeiro? Porque o Cordeiro era sempre imolado na manhã e na tarde, lá no santuário. Porque representava quem? Jesus, o Messias. Por isso ele diz, esse é o cordeiro verdadeiro. Vocês imolam um cordeiro animalzinho, que representa ele. Esse é o verdadeiro cordeiro, que vai ser imolado uma vez por todas. Não vai precisar mais imolar cordeirinho. É tanto que quando Jesus foi crucificado, o que aconteceu? Terremoto, relâmpago, trovões, e o véu do santuário se separa, se rasga de cima para baixo. O sacerdote ia imolar o cordeiro naquela hora, 3 horas da tarde, não é isso? Era o horário do sacrifício da tarde. Ele ia levantar o cutelo, ia imolar o cordeirinho. E quando estremeceu o santuário, e ele cai para trás, e ele cai, o cutelo cai da mão dele. E o cordeirinho faz o quê? Dá no pé, foge. O cordeirinho, se soubesse falar, ele dizia assim, graças a Deus eu não preciso ser morto. Olha, né? Se o cordeirinho falasse, né? O cordeirinho, ó. É por quê? Porque o verdadeiro cordeiro que João havia anunciado lá, 3 anos antes, não é? E havia sido sacrificado. E Paulo diz lá em Hebreus, e foi uma vez por todas. Não é necessário mais fazer nada repetidamente a respeito da salvação, porque foi com o sangue de cordeiro perfeito, sem mácula, no qual Jesus se apresentou para salvar a humanidade do pecado deles. Amém? Isso é maravilhoso saber disso. Esse era o propósito da pregação do João. João não abria mão disto. E por não abrir mão disto, começou a acontecer umas coisas assim, meia ruins, né? João foi se tornando popular. João foi se tornando popular. Mas, porém, ele desviava a atenção de si e mandava para Jesus. Não sou eu. Não sou eu. Nunca ele se reivindicou, nem como profeta. Nem ao se denominou. Ellen White nunca se denominou profetisa. Ela disse, eu não sou, eu sou uma serva de Deus. Para que não houvesse aquele negócio de se orgulhar por ser profetisa. Nós a chamamos de profetisa porque realmente ela profetizou. Certo? Podemos dizer assim, era uma profetisa. Sim, foi profetisa? Foi. Mas nem ela mesma se autodenominava assim. Ela dizia, eu sou uma serva do Senhor. E então, João desviava e levava a atenção, tirava a atenção de si para o Messias, Jesus. E no batismo ele disse isso, eis o Cordeiro de Deus, é dele que eu venho falando.
É para Ele que vocês têm que olhar. É Ele que vocês têm que aceitar. É aos pés deles que vocês têm que cair. Humilhar-se. Colocar-se em harmonia com a sua vontade para ser salvo. Amém? Não é? Aí, com isso, João começou a ver que estava vendo assim, já estava preso, e ele começou a sentir umas coisas, foram falar umas coisas diferentes para ele. Vamos ver lá o que aconteceu em Evangelho de João 3, do 26 a 30. João 3, do 26 a 30. Vamos ver mais uma coisinha sobre João aqui. João o Batista, João o que batizava. Vamos ler do 25. Isso. Do 25 a 30. Ora, entre os discípulos de João e um judeu, suscitou-se uma contenda com respeito à purificação. E foram ter com João e disseram: Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. Respondeu João: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse: eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o ouve, muito se regozija, por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e eu diminua. Olha, começou a surgir no meio dos discípulos de João inveja, contenda. Estavam achando que Jesus e os seus discípulos estavam passando à frente de João, porque eles achavam que os discípulos de João achavam que João era o maior. E aí, eles dizem para João que estavam até batizando, se bem que Jesus não batizava, mas os discípulos batizavam. Às vezes, veja bem que incrível, às vezes a gente não para pensar que Jesus pregava e batizava. Não é? Dá a impressão que nunca batizou, não é assim? Jesus pregava e os se convertiam, se batizavam, mas não era Jesus que ia batizar. Ele comissionava os discípulos para fazer o batismo. Então, é como, vamos dizer assim, fazer uma comparação com Luiz Gonçalves. Ele prega, evangeliza, e depois dentro do tanque tem vários pastores lá batizando a multidão. Percebem? Era mais ou menos isso. Jesus, então, pregava e quem se convertia, muita gente se converteu. Não é verdade? Muitos se converteram. E João diz assim, eles começaram a dizer assim, ele está batizando, eles estão batizando, eles não têm autorização para batizar. É você que tem, João. Aí João diz isso que é muito interessante. Olha, vamos prestar atenção nisso aqui. No versos 29, olha. O que tem a noiva é o noivo. A noiva aqui quem é? A igreja. E o noivo aqui quem é? Jesus, olha. Quem tem a igreja, quem é dono da igreja, quem é o chefe da igreja, quem é? Jesus, o cabeça da igreja. João está dizendo isso. O amigo do noivo que está presente e o ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo. Quem é o amigo do noivo aqui? João Batista. Às vezes é difícil entender essas coisinhas, né? Quem tem a noiva é o noivo. Quem é dono da igreja, chefe da igreja, é Jesus. O amigo do noivo, que é João Batista, se regozija. Olha o que ele fala. Se regozija por causa da voz do noivo. Fica feliz. E ele diz lá, ó, e esta alegria já se cumpriu, hein? Quando ele ouviu falar, ele disse, então é ele. Ficou feliz de ele, em vida, ter visto o noivo, que é Jesus o Messias, e ter o privilégio de ter batizado o noivo da igreja, que é Jesus o Messias. Lindo isso, não? Olha o privilégio de João.
Às vezes fala assim, mas Jesus não podia ter livrado João de ser decapitado lá pela Herodias, lá por causa... Não, era para que se cumprisse toda a glória de Deus na pessoa de João Batista, para que se cumprisse tudo o que estava escrito a respeito dele. A morte de João não foi uma morte de ignomínia, foi uma morte gloriosa, para a honra e glória de Deus. Para mostrar como é que o mundo estava. Para mostrar a rejeição do mundo a respeito de Jesus, o Messias. Como rejeitaram Jesus. E os seus profetas. Jesus disse assim em suas caminhadas, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, não? Matava os profetas. Quantas vezes eu quis o quê? Juntar vocês como a galinha junta os pintinhos para proteger, não é? Através de quem? Da pessoa dos profetas. Mandava os profetas para fazer o ajuntamento, para fazer a união. E eles matavam os profetas, apedrejaram os profetas. Não é assim? Não foi assim? Jesus, Jerusalém, que Jerusalém. E olha, quem tem o noivo é a noiva. Aí no final ele diz assim, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Estou feliz. Mas a inveja dos discípulos foi crescendo. E os discípulos de João, porém, olhavam com ciúmes a crescente popularidade de Jesus. Estavam prontos a criticar-lhe a obra. Por meio dessas palavras, Satanás tentou a João. Tentou a fraqueza de João. Tentou João na fraqueza, porque ele era humano. Por mais profeta poderoso que fosse, ele tinha humanidade nele. E a conversa dos discípulos a respeito de Jesus foi minando um pouquinho a desconfiança, dando uma desconfiança em João, lá no cárcere. Não é? E se ele tivesse se enchido de ciúme e de inveja, tivesse dado lado para Satanás, o que aconteceria com o evangelho? O evangelho tinha sido o quê? Disseminado. Não teria dado proveito nenhum, não teria dado resultado. Por quê? Porém, veja o que João fez. Olha lá em Mateus 11, 2. Olha o que João fez. A parte humana de João. Mateus 11, 2. A parte humana de João. 2 em diante, diz assim. Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, o que ele falou? Quando que ele ouviu? Que os discípulos disseram, escuta, está fazendo aquele lá, está batizando, está fazendo aí, né? Quando ele ouviu isso, mandou por seus discípulos perguntar-lhe, versos 3, és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Jesus respondendo disse-lhes, ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o evangelho. Verso 6. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Ele estava falando para os discípulos. Não achem em mim, discípulo de João, não achem em mim motivo de tropeço para vocês. Que não seja isso um tropeço para vocês, o que vocês estão tentando colocar entre eu e João. Não pensem, não seja isso um tropeço para vocês. Aí entra a parte que João, quando eles voltam para João e diz isto, ao pé da letra, o que João diz? Convém que ele cresça e eu diminua. Ele entendeu perfeitamente quem era Jesus. E ele ficou feliz, se regozijou. Quando você encontra Jesus também, você não se regozija? Quando alguém foi à sua casa e pregou o evangelho para você, sua família, ele estava falando isso, ele estava se regozijando, estava feliz. Fui na minha casa, minha esposa, meus filhos. Isso é regozijo, é felicidade pelo evangelho ter entrado no seu lar. Ter feito uma obra de salvação no seu lar. Ter aberto os seus olhos, que estavam cegos em trevas. Tinha outros conceitos, outras ideias, acreditavam em outras coisas que não eram verdadeiras e passaram
a ouvir a verdade, assim diz o Senhor, é assim. Mônica, não é desse jeito, é desse jeito. A Mônica tinha muitos conceitos e ela fazia, ela debatia. Ela dizia, mas isso não é assim, não é assim, não é assado? Eu dizia, vamos na Bíblia, ver como é assim, como é assado. Não era, Mônica? Muitas vezes ela contestava algumas coisas. Ele, Juninho, contestava muito, muito mais. Era um contestador nato. Juninho contestava. Porque achava que o que ele sabia era o certo. Não é? O que você falou para ela? Eu falei que eu tenho a Bíblia, que você riscou minha Bíblia e marcou os pontos, as passagens da minha Bíblia que você marcou. Ai, tem essa, nem lembrava disso, olha só. Maravilha. Tudo aí, ó. Que bom, Deus seja louvado por isso. Que bênção, né? Que bênção. Fico tão feliz de vê-los na igreja. Fico muito feliz. Então, veja, é isto. É isso que João sentiu, esse regozijo. Então eu fiz o que é certo mesmo. Eu fiz aquilo que mandaram eu fazer. Deus mandou eu fazer isso. Desde o meu nascimento fui preparado para isso. E então eu cumpri com o propósito. Não é? João cumpriu com o propósito. E aí, os discípulos, depois da morte de João, o que aconteceu com os discípulos de João? Foram ser discípulos de Jesus. O próprio João, o evangelista, o irmão dele, o Tiago, e outros, era discípulo de João Batista. E foram ser discípulos de Jesus, escolhidos por Jesus. Você viu que coisa maravilhosa que Jesus fez no seu ministério? Então, veja, é uma coisa interessantíssima. Aí, veja bem, convém que eu cresça ou diminua. Agora, onde é que nós entramos aqui? Onde é que entra a igreja remanescente nessa história? Deixa eu ver onde eu coloquei aqui. Quando Jesus disse, quando os discípulos quiseram perguntar sobre João, ele disse assim, o que é que vocês viram no deserto? Um homem bem vestido? Não, um homem trajado com simplicidade. Né? Comendo gafanhoto, mel, comia uma comida simples. Mas eu digo para vocês uma coisa. Elias já veio. Porque eles estavam esperando Elias, não estava? Lembra? Elias pessoalmente? Achando que João, pensando que era Elias verdadeiro, Elias que está no céu. Ele disse, eu vos digo, Elias já veio, já está no meio de nós. E aí ele disse toda o propósito, toda a programação de João Batista. Tudo que João Batista pregou e falou, ele repetiu. Não foi assim? Não foi assim? E no final do texto ele diz assim, e eles entenderam que João é quem era? Elias. Por quê? Porque a pregação, o estilo de pregação, o tema da pregação. Qual era o tema da pregação de Elias? Arrependimento e juízo. O tema de João, arrependimento e juízo. E agora? Tem um povo que tem um tema, e esse tema está, um povo hoje que tem o mesmo espírito de Elias e o mesmo espírito de João, tem o mesmo tema. E o tema desse povo está em João capítulo 16, versículo 8. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 8. Vamos lá? Qual é agora a missão de Elias, João e esse povo? Vamos lá. 16:8 diz assim: quando ele vier, convencerá o quê? O mundo do quê? Opa, 3 coisas. Elias pregava o quê? Arrependimento, pecado, justiça, não é assim? Juízo. João Batista, a mesma coisa. E quem é esse povo que prega isto aqui? Chamado de igreja remanescente. Lembra do tema? Quem tem a noiva é o noivo.
Quem tem a igreja remanescente é Quem fundou esta igreja, quem foi? Jesus. E quando que essa igreja nasceu? Não sei se o Leoni disse isso ontem, mas quando essa igreja foi fundada? Quando? Né? Fundação literal, tá? Mas vamos à fundação real, a primeira? Gênesis capítulo 2, de 1 a 3. Olha a fundação dessa igreja, onde foi. Gênesis capítulo 2, versículos de 1 a 3. E assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo o quê? Deus, terminado no dia 7º, a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque descansou de toda a sua obra. E como Criador fizera. Aí está a nossa identidade, a fundação da Igreja Adventista do 7º dia. Com 2 membros, Adão e Eva. Agora, o que o Lincoln falou é a confirmação. Por quê? Porque essa igreja foi perseguida desde o Éden. Lembra disso? Lembra-se disso? Apocalipse 12, 17 diz a perseguição desde o Éden. Apocalipse 12, 17. Bota aí na tela. 12, 17. Irou-se o dragão Satanás contra a mulher, que é a igreja, e foi pelejar com o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Então, do Éden até 1844, essa igreja foi o quê? Perseguida e não podia aparecer. Não tinha nome de igreja adventista. Lembra dos 1260 anos? Lembram? Pior ainda, que nem Bíblia se podia ler. Percebe? Desde o Éden, a igreja adventista do 7º dia vem sendo perseguida pelo dragão. E lá em Gênesis 3,15, Jesus diz assim: porém, inimizade entre ti, serpente, e a mulher, que ali seria Eva, mas seria a igreja. Entre o seu descendente, serpente, e o descendente, em tua descendência, serpente, e o descendente que é Jesus. Ele te ferirá a cabeça. Jesus, na cruz, feriu a tua cabeça. E tu, serpente, vai ferir quem? O calcanhar deste povo. E nossa perseguição começa em Gênesis 3,15, a partir do pecado. Entenderam isto? E desde aí, Adão e Eva e os descendentes foram contando a história da redenção. A história da salvação. A história do pecado, da transgressão da santa lei de Deus vem contada desde o Éden. Pensem nisso, irmãos. Olhem você onde está. Olha que igreja você veio parar. Olha que igreja você veio aceitar. A igreja que é perseguida e odiada por Satanás. Por que não odeia as outras? Por que as outras não foram perseguidas? Por quê? Questione. Questione. Está fazendo a vontade dele. Satanás vai perseguir quem faz a vontade dele? Persegue quem não faz a vontade dele. Era o problema de João. João dizia que Herodias e Herodes estavam em pecado. Transgressão da lei. Adultério, 7º mandamento. E ele foi morto por causa disto. Por denunciar o pecado. E a igreja vem adulterando desde o Éden. Mas vem sobrando quem? Um remanescente. Amém. Aleluia. E o remanescente, que é esta igreja, ele prega o mesmo evangelho. Então aquilo que está revestido pelo Espírito Santo de João 16:8. Consolador vai convencer o quê? O mundo, que o mundo está em pecado. Está transgredindo a santa lei de Deus descaradamente. E ainda dizendo que foi abolida. E ensinando aos outros que foi abolido. Entenderam isto?
abolem a lei de Deus e ainda ensinam a abolir. Mateus 5,17 tem uma condenação para isso. Aquele que não ensinar e não viver é considerado o quê? Mínimo ou nada no reino dos céus. Porém, aquele que ensinar, né? Não vim revogar nem cumprir. Vamos lá. Pensei que vim revogar. O verso seguinte. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar, olha lá, um destes mandamentos, posto que dos menores, achar que é pequeno, que não vale nada, e ensinar aos homens, olha, violar e ensinar. Tem uma condenação aí, para quem diz que a lei de Deus foi abolida, e ensinar que foi abolida. Entenderam? E ensinar aos homens será considerado o quê? Mínimo é nada, nem entra no reino dos céus. Porém, que os observar e ensinar, considerado grande no reino dos céus. Vocês entenderam aí que coisa maravilhosa? Isto é convencer do pecado. E aí o verso seguinte diz de João 16:8. Volta a João 16:8. Do pecado. Mostrar ao mundo que está em pecado, transgressão da santa lei. Da justiça. Do pecado, porque não crê em mim. Põe o texto, olha. Convencer o mundo do pecado. Da justiça. Quem é o único justo? Porque Paulo diz assim, em Romanos, não há um justo sequer. Não há quem faça o bem. O único justo, o único que poderia morrer pelo pecador que estava em pecado é Jesus, o justo. Então você tem que apresentar a pessoa de Jesus, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, igual João Batista. A mesma linguagem de João. Mostrar que é Jesus o justificador. Jesus o perdoador de pecados. E do juízo. Olha, 3 coisas. Pecado, justiça, juízo. Aí vem, então, a proclamação para a igreja remanescente. Apocalipse 14, de 6 e 7. Apocalipse 14, 6 e 7. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o quê? Um evangelho eterno, olha. Tendo um evangelho eterno. Para pregar. Por que um evangelho? Porque não existe outro evangelho. O que estão apresentando aí é chamado de heterós. É pseudepígrafo, é falso. Os evangelhos que estão mostrando por aí sobre salvação, sobre Jesus, é falso, é pseudepígrafo. Um evangelho eterno. Para pregar aos que se assentam sobre a terra, cada nação, tribo, língua e povo. Verso 7. Dizendo, em grande voz, quer dizer, com autoridade. Com conhecimento de causa. Grande voz não é gritando, não. Grande voz é autoridade. Falando com conhecimento de causa. Temei a Deus. Avisem ao povo que está chegando o juízo. E adorai aquele que fez os céus, a terra e as fontes das águas. Aí foi quando entra a igreja remanescente em 1863, quando ela foi declarada igreja, porque até então era seita. Nós somos igreja. Quando nos chamam de seita, não tem conhecimento disso. Somos igreja porque nós passamos pelo crivo mundial do Conselho Evangélico Mundial, há muitos e muitos anos atrás, passamos para o crivo, foram analisadas as doutrinas da igreja. A igreja apresentou um corpo doutrinário, e esse corpo doutrinário bíblico deu, então, autoridade para ela ser considerada igreja, e não seita. Seita não tem hospitais, seita não tem escolas, seita não tem, entenderam? Seita não tem super bom, que é a fábrica de produtos naturais. Seita não tem isto. Seita não tem uma assistência social mundial chamada ADRA. Não tem. Como é que chama de seita? E você, Adventista do sétimo dia, não sabe responder isto? Precisa aprender.
falar na sua igreja, com autoridade, de conhecimento de causa. Conheça a história da sua igreja. E veja e fale que ela não foi fundada em 1863, ela foi legalizada. Ela foi fundada no Éden. Entenderam isto? No Éden, com 2 membros. Vem de lá, a perseguição vem de lá, esta igreja vem de lá. Irmão, não sabiam disso, sabe agora. Conte aos outros isto. E digo, a minha igreja é odiada por Satanás. Ele tem ódio de nós porque nós guardamos o mando de Deus. E justiça, Jesus. E adorai aquele que fez os céus e a terra. Aí é quando entra o quê? O dia de adoração. O selo do Deus vivo. Contrário ao selo da besta. O selo do Deus vivo. Está lá o 7º dia. Explícito. Em Gênesis 2, de 1 a 3, está lá o selo do Deus vivo. A identidade desta igreja. O arquiteto do mundo assinou e colocou o seu número. Os arquitetos planejam, desenham e depois eles fazem o quê? É um chamado de CREA, não é CREA? O número deles, todo arquiteto não tem um número? E eles colocam o número deles. Por que eles colocam o número deles? Eles assinam e colocam o número. Para que ninguém diga que aquele prédio, aquele edifício foi feito por outro, mas por ele. Identifica ele, o número identifica ele. E o número 7 identifica o arquiteto, o dono do universo, que fez os céus, a terra, o mar e tudo. Todo o mundo inteiro. Número 7, o selo do Deus vivo. Ezequiel diz, Jesus diz pela boca do profeta Ezequiel, capítulo 20, versos 12. Ezequiel 20, 12. Olha lá. 20, 12. Também lhes dei os meus para servir do quê? Sinal, marca, identidade entre mim e eles. Para que soubesse que eu sou quem? O seu criador. Para que ninguém diga que você veio do macaco. Eu sou o seu criador. Por isso a primeira mensagem angélica indica quem é meu criador. O criador desse povo, esse povo remanescente. O remanescente é todo aquele que está na igreja. Nem todo adventista é remanescente, porque muito adventista não se comporta como um remanescente. Infelizmente, mas não estamos aqui para acusar ninguém. Não tem para falar as coisas negativas, vamos falar as positivas. Graças a Deus, essa igreja é a igreja remanescente. É o resto. E essa igreja vai até quando? Essa noiva vai até quando? Quando Jesus? Então, Elias e João pregaram. João pregou o primeiro, preparou o povo para o primeiro E os adventistas no dia preparou o povo para que advento? Segundo advento. Perceberam isto? Você está preparando o povo para receber Jesus agora no segundo advento. João fez a parte dele. Elias fez a parte dele. Agora é a nossa parte. Entenderam isso, irmãos? Agora é a sua vez, é a nossa vez de proclamar. Eu digo que eu aposentei na obra. Eu sou aposentada na obra, mas não da missão. A missão continua. Eu continuo na missão, até Jesus fechar meus olhos. Porque eu tenho um dever que Deus me confiou. Como diz o hino, ir e pregar Jesus ao pecador. Tem um hino que diz isso, né? Há um dever que Deus nos confiou. Ir e pregar Jesus. Então essa é a sua missão. É isso que tem que estar na sua boca. Todos os dias da sua vida. Essa missão. Aonde quer que você vá. Sinta-se importante na obra, não porque você é um profeta, que você não é, mas como um servo de Deus que serve em espírito e em verdade, que adora em espírito e em verdade, que faz a vontade do Senhor Jesus. E quando vem o tentador, como fez com os discípulos de João, tentar você para poder você desconfiar disso ou daquilo, espanta com mão poderosa em nome de Jesus. Diz, não Jesus, não quero pensar assim. Não quero ter ciúme dos meus irmãos, não quero ter inveja, não quero ter supremacia, não quero cantar melhor que Filomena, nem igual a Filomena. Eu quero cantar do jeito que eu sei cantar mesmo, porque Deus deu um tom de voz para ela maravilhoso, e para mim deu outro, menor, tudo bem, mas também eu canto também. Você canta, você é desafinado, você canta desafinado também, que Deus aceita o seu desafio também. Deus aceita você como você é, porque você é precioso aos olhos dele. Entendeu? Você é precioso. E você, além de ser precioso, preciosa para ele, você
tem que despovoar o inferno e povoar o céu. Entenderam isso? Que o Espírito Santo lhe dê poder, o poder de Elias, o poder que deu a João Batista para pregar esse evangelho, o poder que deu para os discípulos depois do Pentecostes, cheios do Espírito Santo, falaram com autoridade, e diz que quando eles oraram, tremeu, o lugar tremeu. E quando eles pregaram, no primeiro evangelismo, quantas almas? Mais ou menos 3.000. Depois, mais para frente, tem 5.000. E aí foram perdendo a conta. E hoje, o cristão verdadeiro está no mundo inteiro. No mundo inteiro, o cristão verdadeiro, genuíno, está nos 4 cantos do mundo. Onde você menos pensar que não tem, tem lá um servo de Deus fiel e verdadeiro, pregando o evangelho, mesmo em agruras, mesmo em perseguição, como é aquele pessoal que foi, aquelas 25 famílias que estão lá, né? Iraque, Afeganistão, lá naquele lugarzinho lá, que nem podem nem dizer o nome, podem dizer que é cristão, mas estão fazendo o trabalho. Se dispuseram a ir com filhinhos pequenos e foram até com bebezinhos, e foram para lá pregar o evangelho em meio a toda a tribulação, no terreno de Satanás. E a igreja está crescendo. Amém? Deus nos ajude, nos conscientize, nos dê poder para que possamos levar esse evangelho, porque Jesus está voltando, porque essa igreja continuou. Essa igreja deu uma continuidade de 1844 até quando? Até a volta de Jesus. Que Jesus venha. Amém? Ora, vem, Senhor Jesus. Amém? Querido Deus, nosso Pai Criador, mantenedor da nossa fé, da nossa vida, nós te louvamos porque mais um dia tu nos concedeste de vida e saúde. E também agora, nesses momentos, o começo de uma semana. Que essa semana possa ser para nós uma semana de glória, de vitórias, de poder, de sabedoria, de compreensão e principalmente de obediência. Dá-nos o poder do Espírito Santo em porção dobrada, para que venhamos falar das boas novas de salvação com alegria, com bastante entusiasmo, para que as pessoas queiram esse Messias, esse Jesus que nós aguardamos agora, vindo nas nuvens dos céus com poder e grande glória. Não virá mais como servo sofredor, mas virá como Rei dos reis e Senhor dos senhores. Prepara a tua igreja, Senhor. Prepara o teu povo nos 4 cantos da terra para receber a ti, Senhor. Para olhar para o céu e aguardar e ansiar que tu venhas logo, porque aqui não está nada bom, Senhor. Aqui está muito ruim. Está muito triste, estamos sofrendo muitas doenças, Senhor. Estamos com muita dificuldade, desemprego, doença, dor, lares destroçados. Querido Jesus, tem misericórdia de nós. Dá força e coragem para perseverar fiéis, para sermos fiéis a Ti, a despeito de toda e qualquer coisa que nos advenha. Por favor, Jesus, sara a Tua igreja, cura a Tua igreja dos males e dos pecados. E unge a tua igreja com o Espírito Santo em porção dobrada. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer sobre nós o seu rosto. O Senhor tenha misericórdia de nós e nos dê a paz. Em nome de Jesus. Amém. Amém.